Bom dia! Nesta aula, então, nós vamos falar sobre o núcleo celular e o ciclo celular das células eucariontes. Lembrando, que as células eucariontes, elas se diferem das células procariontes, pois as células eucariontes, elas possuem organelas revestidas por membrana. Essa é a principal diferença entre elas. Núcleo celular, então, as funções. Basicamente, o núcleo celular tem as seguintes funções, que são extremamente importantes para a célula. Ele armazena as informações genéticas, porque o DNA está dentro do núcleo. Ele controla as atividades celulares. Ele tem papel de duplicação do DNA, porque ocorre dentro do núcleo, E, além disso, síntese e processamento de RNA. Então, o núcleo celular basicamente é constituído de carioteca, um envoltório nuclear, nucleoplasma, cromatina e nucleolo. E nós vamos agora entender cada um deles especificamente. A carioteca é a membrana do núcleo, Ela é composta por uma bicamada lipídica, ou seja, é uma dupla membrana, que envolve o núcleo, separando ele do citoplasma da célula. A função, basicamente, da carioteca é uma função de barreira. Ela protege, então, o material genético e regula a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. O interessante da carioteca é a presença de poros nucleares. Aqui a gente consegue ver eles. Esses poros, eles permitem a passagem de moléculas como RNA e proteínas entre o núcleo e o citoplasma. E, além disso, a gente tem a lâmina nuclear, que é a membrana interna, que é a parte interna da carioteca, E suas funções principais é dar suporte e formar o núcleo, certo? Basicamente, a carioteca é isso. Nucleoplasma. O nucleoplasma, então, é uma substância gelatinosa que preenche o interior do núcleo, formado por íons, proteínas, enzimas e ácidos nucleicos. Sua principal função, então, é regular as atividades nucleares e manter a estrutura do próprio núcleo, Veja que na célula a gente tem um citoplasma e no núcleo a gente tem um nucleoplasma. Cromatina. A cromatina, certo? Ela é composta de DNA, ácido desoxirribonucleico, mais proteínas, principalmente no caso as proteínas histonas. Sua principal função é a compactação do DNA para ele poder caber dentro do núcleo e a regulação da expressão gênica. Ela possui dois estados funcionais. A gente tem a eurocromatina, que aqui a gente pode visualizar, que é a forma menos condensada do DNA, ou seja, a forma mais acessível para a transcrição, e a heterocromatina, que é a forma mais condensada, ou seja, aqui a gente percebe que ela está mais condensada, compactada, e aqui ela é menos condensada, certo? E a gente tem também o nucleossomo. O nucleossomo é o quê? O nucleossomo é a unidade básica da cromatina, É um segmento de DNA enrolado ao redor de um núcleo de histonas, certo? Agora a gente passa para o nucleolo. O nucleolo é como se fosse o núcleo do núcleo. É uma estrutura densa e não membranosa. Tem função de síntese e montagem dos ribossomos. É uma função muito importante, Porque os ribossomos, como nós já estudamos,
eles são responsáveis pela síntese de proteínas da célula. Então, essa síntese e montagem dos ribossomos é feito pelo nucleolo, o que o torna muito importante também para a célula. Agora que a gente entendeu, né, o núcleo e estudou os seus constituintes, né, nós vamos entender como é que funciona o ciclo celular. O ciclo celular é basicamente o processo de divisão celular, na qual uma célula mãe dá origem a duas células filhas idênticas, certo? Aqui a gente tem as duas fases do ciclo celular, que a gente vai estudar especificamente daqui a pouquinho. Nós temos a intérfase e a mitose, certo? A primeira fase do núcleo celular é a intérfase, né? A intérfase é a fase mais longa do ciclo celular. Ó, a gente está vendo aqui, ó, a intérfase. Começa aqui na G1, a gente vai estudar logo em seguida, na síntese a G2, até chegar na mitose. É o período de maior atividade metabólica da célula, né? A gente vê que ela, no ciclo celular, ela compreende quase todo o processo do ciclo celular, né? Ela ocorre em 3 fases distintas. Então, as 3 fases da intérfase, ou seja, o caminho necessário, então, para que a gente possa gerar 2 células filhas idênticas de uma célula mãe, que é o ciclo celular, é o GAP1, G1. Né? Nessa fase, o que a gente vai verificar principalmente? Um crescimento celular, então essa célula vai crescer, vai realizar síntese de RNA e proteínas normalmente e vai chegar no ponto de checagem. O que é o ponto de checagem? Ela vai verificar, então, se está tudo certo para continuar o ciclo celular, se não tem que se fazer nenhum reparo, se está tudo certo para poder ir para a síntese, para não haver problemas. Então, na síntese, a gente vai ter, né, a duplicação, ou seja, a replicação do DNA, né, em 2 cópias de cada cromossomo, certo? E na última fase da intérfase, que é a fase G2, GAP2, esse F aqui não tem, a célula ela continua o crescimento e ela vai se preparar para a divisão celular, que vai acontecer aqui na mitose. Então, nessa fase, ela vai reparar, por meio de proteínas específicas, os danos resultantes no DNA duplicado, né? Aqui é um D. E aqui vai ser realizado o ponto de checagem final, ou seja, dá para ir para frente nesse ciclo celular? Quais são os reparos que têm que ser feitos, principalmente em razão da duplicação desse DNA para que seja realizado o ciclo celular. Digamos aqui que a nossa célula, então, verificou que está tudo certo. Então, nós podemos seguir para a próxima fase do ciclo celular, que é a mitose, né? Aqui a gente tem, então, 2 células filhas já basicamente prontas, né? A mitose ela é dividida em 5 fases. A gente vai estudar uma fase, cada fase agora em seguida. A primeira fase é a prófase. O que acontece na prófase? Na prófase, a gente tem a condensação dos cromossomos, ou seja, que eles se tornam visíveis. Nós temos o desaparecimento do nucleolo, veja que ele não está mais aqui, e desintegração, o início da desintegração da membrana celular, aqui, da membrana no caso do núcleo, essa membrana aqui, tá? Os centrossomos se movem, então, para lados opostos, e iniciam a formação do fuso miótico, extremamente necessário para o ciclo celular, certo? Veja que os centrossomos eles foram para lados opostos da célula, né? Formando o fuso miótico, né? Que a gente tem o centríolo
A segunda fase é a prometáfase. A prometáfase, então, a gente tem a desintegração completa da membrana nuclear. Veja que não tem mais o núcleo aqui, né? Porque foi desintegrada essa membrana. E os microtúbulos, isso aqui, ó, do fuso miótico, eles se ligam aos centrômeros dos cromossomos, certo? Então, os centrômeros do cromossomo são regiões específicas do cromossomo. Veja que estão se ligando, ó. A próxima fase é a metáfase. Então, na metáfase, que ela é bem passível de visualizar no microscópio, a gente tem um alinhamento dos cromossomos dentro da célula. Ó, veja que eles se alinham nessa placa chamada placa metafásica. Então, vejam que os fusos. Então, a gente tem a formação da placa metafásica. E veja que o fuso miótico está ligado, né, aos cromossomos que atingem o seu grau máximo de condensação. Então, novamente, eles se alinham. Então, os cromossomos no plano equatorial da célula, né? E as fibras do fuso se ligam firmemente aos cinetocômoros, né? Aqui, ó, de cada cromossomo. A próxima fase é a anáfase. Então, é a separação das cromátides. Veja aqui que elas foram separadas, as cromátides, né? Vamos voltar aqui, que elas estão juntas, ó, e aqui elas já foram separadas. Então, cada cromátide dessa é considerada um cromossomo independente. Então, veja que os microtúbulos do fuso miótico puxam as cromátides, ó, separadas para polos opostos. Aqui a gente vê, ó, eles puxando elas para polos opostos, numa distribuição igualitária. Então, essa separação das cromátides garante que cada célula filha ela vai receber um conjunto idêntico de cromossomos. E, por fim, nós temos a telófase até chegar na citocinese. Então, após a separação das cromátides irmãs, cada cromátide é considerada um cromossomo separado, ó, que a gente está vendo aqui. Nessa etapa, os cromossomos chegam aos polos do fuso, e novos envelopes nucleares são formados. Ó, está sendo formado um novo envelope nuclear de cada conjunto de cromossomos. Então, produzindo dois núcleos separados da célula, certo? Aqui a gente tem o sulco de clivagem, que é o anel contrátil. Veja que elas não estão ainda na telófase 100% separadas aqui. Porém, nós temos uma última fase, que seria não seria uma fase, né, mas seria a conclusão, que é a citocinese. Né? Na citocinese, então, o citoplasma ele é dividido em dois por um anel contrátil aqui, ó, de filamentos de actina e miosina. Então, na verdade, a citocinese é quando há essa divisão do citoplasma em dois. Então, a gente consegue verificar aqui, ó, que a citocinese ela pode ocorrer concomitante com a telófase ou no final dela, certo? Então, pode ser de forma concomitante ou no final dela. Então, aqui a gente tem um final desse ciclo celular, que é a geração de duas células filhas idênticas à célula-mãe, como foi proposto no início, foi informado no início. Então, seria isso. Espero que a aula tenha sanado dúvidas. E qualquer dúvida, estamos à disposição, né? E é isso. Tenha um bom dia. Bom dia a todos.